dia, alunos do oitavo ano da escola MJ. E hoje nós vamos falar sobre circunferência, fazer uma breve revisão do que nós já tínhamos visto em algumas aulas anteriores. Tá? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, primeiro, vamos descrever o cabeçalho, como é de praxe, dizer que essa aula nós vamos abordar da página 215 até a página 226, ok? Então, primeiro, nós temos que entender que há uma diferença entre círculo e circunferência. Nós vemos sempre que há uma confusão sobre isso. Olha para um círculo e dizem que é circunferência, e olha para uma circunferência e dizem que é círculo. Mas, na verdade, há uma diferença entre circunferência e círculo. Okay? Então, o que seria uma circunferência? Circunferência é o conjunto de todos os pontos equidistante de um ponto fixo, que é o centro da circunferência, que está no mesmo plano. Então, a circunferência é um conjunto de pontos que estão à mesma distância de um ponto fixo, que no caso é o centro da circunferência. Como aqui nós temos esse ponto, vamos dizer que ele seja o centro da circunferência. Então, esses pontos aqui que formaram a circunferência, porque a circunferência é a borda do círculo, esses pontos que formaram essa linha vermelha aqui, eles estão a uma mesma distância do centro. Todos eles estão à mesma distância do centro da circunferência. Bom, então, com esses pontos, que são equidistantes, foi formado a borda do círculo, que nós chamamos de circunferência, que é essa parte vermelha aqui, tá? Que é a borda, a margem do círculo. Tá? Então, circunferência é isso. É um conjunto de pontos, que são esses pontos que formaram esse cordão vermelho aqui, tá? E esses pontos estão à mesma distância do centro. Como já falei, a gente imaginar que aqui seja o centro da circunferência, todos esses pontos estão à mesma distância, tá? Independente de onde está esse ponto, ele está à mesma distância do centro da circunferência. Bom, então circunferência é isso. E lembrando, esses pontos estão no mesmo plano. Ok? Então, para a gente conseguir elucidar melhor ainda, vamos falar sobre o que seria o círculo. O círculo é quem? É a região que é delimitada pela circunferência. Ou seja, eu tenho aqui esse círculo, tá? Essa borda é chamada de circunferência, mas a região interna a essa circunferência eu chamo de círculo. Então, o círculo, o que seria esse círculo? É uma figura plana formada por uma circunferência e por todos os pontos internos a essa circunferência. Bom, então eu tenho a circunferência, que é a margem do círculo, tá? Vamos imaginar que aqui é a margem do círculo. E essa margem é que eu chamo de circunferência, tá? Então aí está a questão que muitos se enganam achando que círculo é a mesma coisa de circunferência. E não é. A circunferência, ela delimita quem é o círculo. O círculo são esses pontos que estão dentro da circunferência. Essa região vermelha é o círculo, mas a circunferência é a borda do círculo. Ela que delimita, tá, o círculo, essa região vermelha. Ok? E então aí está a questão da diferença entre círculo e circunferência. Nós temos vários exemplos no nosso cotidiano do círculo, da circunferência também. Tá? Nós temos o relógio de parede, a moeda, todos os objetos que nós falamos que são redondos, tem a forma plana, mas são redondos, são círculos. Nós chamamos tanto de círculo, e aquele círculo tem uma circunferência também. Tá? Nós temos a circunferência abdominal, nós temos também a nossa linha do Equador, que, na verdade, como a nossa Terra ela é esférica, aquela linha do Equador, ali eu tenho só o perímetro dela quando eu traço ela numa linha reta.
Mas, na verdade, ela é uma circunferência, né, que abraça toda a Terra, tá bom? Então, essa é a diferença, tá? Memorizem isso, coloquem na mente de vocês que círculo não é a mesma coisa de circunferência. Nós podemos ter, um exemplo legal é o quê? Circunferência é a margem do círculo, e o círculo é a região que está ali dentro da circunferência, delimitada pela circunferência, tá? E dentro de uma circunferência eu tenho os seus elementos, e um dos elementos é chamado de raio, tá? E o que seria um raio? O raio é um segmento de reta que une o centro a um ponto qualquer da circunferência, tá? Então, aqui eu tenho o centro da circunferência, tá? Nós colocamos como sendo o ponto O, tá? Ou ponto zero, não importa, tá bom? De onde parte é o centro da circunferência, ok? Então, todo segmento que une o centro com a margem da circunferência, com a margem do círculo, que é a circunferência, tá? Eu chamo de raio. Então, esse segmento que eu acabei de traçar, que foi do centro até a margem do círculo, que é chamado de circunferência, eu chamo que de raio. E não importa a posição, de onde é que você vai fazer, você vai traçar esse segmento. Se unir o centro com a margem, eu chamo de raio. Bom? Okay? Então, raio é isso. É um segmento que une, o segmento de reta que une o centro da circunferência, que é o ponto O, até a margem, tá, do círculo, ou seja, até um ponto qualquer da circunferência. Fez essa união do centro com a margem, né, com a circunferência, com um ponto qualquer, eu chamo de raio. Ok? Bem tranquilo, né? Então, agora nós vamos para outro elemento. Esse elemento nós chamamos de corda. Tá? Corda é o quê? É um segmento de reta que une dois pontos quaisquer da circunferência. Então, corda, tá? Eu tenho um ponto aqui na circunferência, na margem do círculo, né? Um ponto qualquer, chamamos de B esse ponto. E quando eu faço a união com o ponto A, que também é um ponto da circunferência, um ponto qualquer, que nós chamamos de A, esse segmento de reta que foi traçado aqui, eu chamo ele de corda. Então, se eu traço um segmento que parte de uma margem a outra da circunferência, eu chamo de corda esse segmento, independente de onde é o ponto que você vai fazer, né, que você vai traçar, tá? Se for de uma margem a outra, ou seja, de um ponto a outro, eu posso nomear esse ponto aqui como sendo o ponto C, e esse sendo o ponto D. Então, esse segmento CD, que eu acabei de traçar, de roxo, hein? Ele é uma corda, porque foi de um ponto da circunferência até outro. Então, esse segmento nós chamamos de corda. Ok? E também nós temos o diâmetro. O diâmetro, ele tem uma relação com o raio, tá? Diâmetro, qualquer corda que passa pelo centro da circunferência. O diâmetro é a maior corda da circunferência e tem o dobro da medida do raio. Agora há pouco nós vimos que o raio é um segmento que parte do centro da circunferência, né, e vai até um ponto da circunferência, ou seja, um ponto ali da margem do círculo. Ok? Então, este segmento eu chamo de raio. Legal, mas só que quando eu olho aqui para a esquerda, tá? Eu posso traçar outro segmento também, que parte do centro da circunferência e vai até a sua margem, tá? E isso também eu chamo de raio, né? Partiu do centro e foi até a margem da circunferência, né? A margem do círculo, que é chamado de circunferência, eu também chamo de raio. Então, se o diâmetro é uma corda que parte de um ponto da circunferência até outro, passando pelo centro, obrigatoriamente, o diâmetro é uma corda que passa pelo centro,
eu vejo o quê? Que esse diâmetro, na verdade, é o quê? 2 vezes o raio, tá? Então, nós vamos usar bastante essa forma, dizendo que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Lembrando, o diâmetro é a maior corda da circunferência. E vai de uma margem a outra, mas obrigatoriamente é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Aí, por ela passar pelo centro, nós acabamos vendo que, na verdade, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, tá? 2 vezes a medida do raio. Pena? Legal. Então, nós temos também mais um elemento, chamado de arco. Nós lembramos muito a questão do arco e flecha, porque, na verdade, o arco ele vem dali mesmo, dessa curvatura. Tá? Dependendo do tamanho do arco, ele pode ser distinguido, né, como um arco maior ou arco menor da circunferência. Tá? Se nós olhássemos agora para esse arco que está em vermelho aqui, né, que está em questão, esse arco AB, né, ele é o arco menor da circunferência, porque o arco agora que está em preto, né, da cor preta aqui, é o arco maior da circunferência. E esse arco AB nós podemos representar como segmento AB, mas já não é mais aquela barra aqui em cima como segmento, mas é um arco mesmo em cima desse segmento AB. Ok. Então, o arco é uma parte qualquer da circunferência. Então, eu posso fazer um arco do tamanho que eu quiser. Tá? Bora ver esse roxo aqui. Vou pegar um ponto C aqui e um ponto D, bem aqui. Um arco maior do que o AB. Tá? Então, essa parte da reta que compreende do ponto C ao ponto... Essa parte da circunferência que compreende do ponto C ao ponto D é um arco, tá? Ou seja, esse é o arco CD. Bom, então esses são os elementos que nós podemos constituir numa circunferência, tá? Vamos relembrar rapidamente. O raio é um segmento que parte do centro da circunferência até a margem, ou seja, até um ponto qualquer da circunferência. A corda é um segmento de reta que parte de um ponto da circunferência até outro e vai fazer a união de um ponto qualquer, né, com o outro ponto da circunferência. Ou seja, sai de uma margem e vai até a outra. Isso eu chamo de corda. E claro, né, o diâmetro é uma corda especial. Por quê? É a maior corda da circunferência. Também parte de uma margem até a outra, mas obrigatoriamente ela tem que passar pelo centro da circunferência. Quando observamos isso, acabamos entendendo que o diâmetro, na verdade, é igual a 2 vezes o raio, tá? É a soma de 2 raios. Ok. E o arco, né, que é uma parte da circunferência. Você que vai, né, ver que tamanho você quer o arco. Se é um arco maior, menor, é um arco que compreende a metade da circunferência. Então, isso é questão de observação mesmo, questão do arco. Ok. E agora nós vamos falar sobre posição de reta em relação à circunferência. Agora há pouco nós falamos só sobre circunferências e seus elementos. Agora nós vamos relacionar uma reta com a circunferência. Tá? Então, nessa primeira relação, nós temos a reta chamada de reta secante. A reta secante é uma reta que corta a circunferência em 2 pontos distintos. Tá bom? Então, qualquer reta que eu traçar, que intersecte 2 pontos da circunferência, 2 pontos distintos, né? Tá? Eu chamo essa reta de reta secante. Tá bom? Então, tocou em 2 pontos, né? Esses pontos sendo os pontos distintos, eu chamo de reta secante, independente de onde você quiser traçar essa reta, tá? Traçar aqui, agora, eu tenho uma reta secante. Por quê? Tocou em 2 pontos da circunferência. Oh?
Então, reta secante, ela tem que cortar essa circunferência, tocando em dois pontos distintos, dois pontos diferentes um do outro. Ok? E isso é chamado de reta secante. Legal. E nós temos também a reta tangente. Tá? O que é a reta tangente? A reta tangente, ela toca a circunferência num só ponto T. Tá? Então, essa reta tangente, ela vai tocar a circunferência, mas é num ponto, tá? Lá fora da circunferência, né? Ela passa por fora, mas faz um leve toque na circunferência, tocando um só ponto dela. Então, toda reta que tem esse comportamento, nós chamamos de reta tangente. Passou, né, que por fora da circunferência, mas tocou num ponto e depois de novo foi para fora dela. E isso nós chamamos de reta tangente. É uma reta que toca a circunferência num só ponto. Esse ponto chamado de ponto T, para que significar a reta tangente. Ok? Não se confundam, tá? Secante, ela passa por dentro da circunferência, tocando em dois pontos distintos. Ela corta essa circunferência. A tangente não. Ela passa tocando num só ponto, num ponto chamado de ponto T, que é o ponto de tangência dessa circunferência. Ok? E agora nós vamos fazer uma relação entre duas circunferências. Nós já falamos dos elementos da circunferência, falamos de reta, uma reta em relação à circunferência, e agora nós vamos falar, né, da relação entre duas circunferências. Como é esse comportamento? Então, nós temos a circunferência chamada de não secantes. São circunferências que não possuem pontos em comum. Então, essas circunferências não secantes, tá, elas podem ser internas ou externas. Nós observamos aqui nesse primeiro exemplo, tá, que é chamado de não secantes internas, são circunferências não secantes internas. É uma circunferência que está dentro da outra, mas não há um ponto em comum entre elas. Elas não se tocam, né, de maneira nenhuma. Ok? Então, ela é interna à outra, mas não há um toque, não há um ponto em comum entre elas. Ok? E as externas, né, que é o segundo exemplo, é bem fácil de entender, porque não há nenhum ponto em comum, porque uma está fora da outra, né, e está a uma distância da outra. Então, não há um ponto comum, não há um toque, na verdade, entre essas circunferências. Então, essas são as conhecidas como não secantes. Internas, quando uma está dentro da outra, mas não se tocam, tá? E as externas, quando elas estão distantes, tem uma distância determinada entre as duas. Vamos falar sobre as circunferências tangentes. As circunferências tangentes, elas são circunferências que possuem um ponto em comum, uma à outra. Ou seja, nós temos dois exemplos, as externas e as internas. As externas, né, as circunferências estão externas uma à outra, tá? Mas há um toque entre elas. Esse toque, né, é chamado de ponto T também, porque é o ponto de tangência entre essas duas circunferências. E, claro, também eu tenho essas circunferências internas, mas também são tangentes, porque há um toque entre elas. Tá? E esse toque é o que? Dentro da circunferência, tá? Não é fora. E há esse toque lá fora, eu chamo de externa, tá? Circunferências externas. E quando há esse toque de tangência, esse ponto de tangência entre elas, internamente eu chamo de circunferências tangentes internas. Ok? Ok, agora, para finalizar, nós vamos ver duas propriedades da reta tangente. Ok? Em relação à circunferência, claro. Então, a primeira propriedade dessa reta tangente, em relação à circunferência,
Diz assim, que qualquer reta tangente a uma circunferência é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus ao raio no ponto de tangência. Ok, o que quer dizer com isso? Tá? Então, aqui foi traçado, por exemplo, essa reta S. É uma reta tangente, porque toca somente em um ponto da circunferência. E esse ponto nós chamamos de ponto de tangência. Tá? Então, nesse encontro desse ponto de tangência com o raio da circunferência, olha o raio, nós vimos agora há pouco que o raio é o quê? É o segmento de reta, que parte do centro até um ponto qualquer da circunferência. E nesse caso, esse ponto, essa reta que parte do centro, ela vai até o ponto de tangência. E nós chamamos esse segmento de raio. Esse encontro aqui acaba formando o quê? Um ângulo de 90 graus. Ou seja, é perpendicular ao raio. A reta tangente ela vai ser perpendicular ao raio da circunferência. Ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho outra reta, é uma reta T, tá? E aqui ela tocou num ponto da circunferência, ok? E quando o raio vai a esse encontro, né? Tem esse encontro entre o raio, o segmento do raio, com esse ponto de tangência, forma um ângulo de 90 graus. Né? Como a propriedade já diz, né? Que essa reta tangente é perpendicular ao raio da circunferência. Então, independentemente de onde vier essa reta, né? Ela toca em um ponto dessa circunferência, tá? Vamos imaginar que tocou num ponto aqui. Vou apagar aqui rapidinho. Tá? Então, independentemente de onde ela vier, se tocou num ponto, ok, esse é o ponto de tangência, né? A gente conhece mais pelo ponto T, que é o ponto de tangência. Quando eu traço o raio, que vai lá do centro até esse ponto de tangência, quando há esse encontro, forma um ângulo de 90 graus. Bom, então, essa é a primeira propriedade da reta tangente. Quando eu faço o encontro do ponto de tangência com o raio, né, com esse segmento, que vai do centro até esse ponto de tangência, ele forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, é perpendicular ao raio. A reta tangente, ela é perpendicular ao raio da circunferência. Ok, a segunda propriedade, né, ela leva em consideração a primeira. Por quê? Diz assim, se de um ponto P exterior a uma circunferência, traçamos os segmentos PA e PB, tangentes à circunferência nos pontos A e B. Então, os segmentos PA e PB são congruentes, ou seja, são iguais. Então, aqui há a primeira propriedade, porque esta reta aqui, ela toca em um ponto da circunferência, que tocou nesse ponto aqui de tangência, ponto B, e quando é traçado o raio até esse ponto de tangência, forma um ângulo de 90 graus. Ó, legal, formou o ângulo. Da mesma forma acontece o segmento PA, vai do ponto P até o A. Bom, esse ponto aqui é o ponto de tangência, ou seja, é o ponto onde tocou, né, na circunferência. Porque quando o raio é traçado, ou seja, vai lá do centro até esse ponto de tangência, de forma também um ângulo de 90 graus, porque é perpendicular à circunferência. Mas o que é que há nessa propriedade diferente da primeira? É porque todos os dois segmentos partem de um ponto, né, somente, que é o ponto P. Toda vez que isso acontecer, que dois segmentos perpendiculares à circunferência partir de um ponto somente, esses dois segmentos são congruentes, ou seja, são iguais. Tá bom? Então, aqui diz o quê? Que PA é perpendicular ao A, né? O PA, esse ponto P que vai até o A, é perpendicular
é o ponto o segmento que parte do centro até esse ponto A. E o PB da mesma forma, o ponto P, né, o segmento que vai do ponto P até o ponto B, também é perpendicular ao segmento que forma o raio, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus. Quando isso acontece, o segmento PA é igual ao segmento PB. Então, este segmento que partiu do ponto P, foi até o A, é igual, ou seja, é congruente ao segmento que partiu do ponto P até o ponto B. Ok? Muito tranquilo isso. Nós vamos ver agora duas questões. Nós já até vimos em nossa aula, creio que uma dessas questões, eu não lembro bem, mas nós vamos ver como é simples isso. Aqui, diz assim nesse exemplo, determine o valor de x. Então, aqui eu estou vendo primeiro que eu tenho duas retas, né, dois segmentos de retas, e essas retas ela tem a sua particularidade. Por quê? São duas retas tangentes à circunferência. Tenho essa reta PA, que toca num ponto da circunferência, ou seja, é tangente a ela, e eu tenho também essa reta PB, vai do ponto P até o ponto B, e é tangente porque toca num ponto só da circunferência. Nós temos que lembrar da primeira propriedade que diz que quando eu traço o raio, né, que vai do centro até esse ponto de tangência, é formado um ângulo de 90 graus, tá? A reta tangente com o raio forma um ângulo de 90 graus, são perpendiculares. Da mesma forma, esse outro segmento também vai acontecer isso, né? Esse segmento PB, o segmento que é tangente de circunferência, quando eu traço o raio até esse ponto de tangência, também forma um ângulo de 90 graus. Essa é a primeira propriedade que foi aplicada nesse momento. Mas quando eu observo a segunda propriedade agora, por quê? Porque todos os dois segmentos partem de um único ponto, que é o ponto P. Tá? E toda vez que parte de um único ponto, né, a propriedade me diz que esses segmentos são iguais, tá? São congruentes. Então, o segmento PA, tá? Colocamos aquela barra, né, para demonstrar que é um segmento, é igual, ou seja, congruente ao segmento PB. Então, nessa primeira questão aqui, vamos colocar como assim, a letra A, é muito fácil. Se PA é igual a PB, então o PA é 10 centímetros, né? Nós estamos vendo lá o segmento, a medida dele é 10 centímetros, e a medida do PB, na verdade, é o X que nós queremos encontrar o valor. Tá? Então, facilmente nós encontramos o valor de X. Então, X ele é igual a 10 centímetros. Né? Usando o quê? A propriedade que me diz que quando os dois segmentos, são tangentes nas circunferências, as circunferências são perpendiculares a ela, e eles são formados a partir de um único ponto, esses segmentos eles são iguais, ou seja, são congruentes. Então, ficou muito fácil. A mesma forma aqui também, eu tenho dois segmentos que partem de um único ponto, que também são tangentes da circunferência e são perpendiculares, né, ao raio, formando o ângulo de 90 graus. Tá? E eu já sei que quando isso acontece, quando eu tenho dois segmentos que partem de um único ponto e são perpendiculares ao raio da circunferência, esses segmentos são iguais. Então, aqui, da mesma forma, o PA também vai ser igual ao segmento PB. Ou seja, o segmento que partiu do ponto P e foi até o A é igual ao segmento que partiu do ponto P e foi ao ponto B. Aí agora nós só substituímos as medidas. O PA, que é este segmento aqui, do P até o A, ele mede x sobre 2 mais 6. Então, x sobre 2 mais 6.
Esta é a medida do segmento PA. O segmento PB, nós vimos que é 8. O que é 8 centímetros? Ok. E agora eu posso, passar esse fator número 6 aqui para a direita, mas nós sabemos que quando eu faço isso, vai ter a mudança de sinal, vai fazer a operação inversa. Então, vai ficar de um lado x sobre 2, tá? E o 6, que era positivo, ou seja, que estava somando agora, foi para o outro lado, para o outro membro, fazendo a subtração, tá? E muda a operação. Ok? Vamos colocar aqui para cima essa continha, x sobre 2 igual a 8 menos 6. Vamos logo fazer essa continha. 8 menos 6, nós sabemos que dá 2, né, galera? Tá? Da mesma forma como foi feito com o mais 6, nós vamos fazer com o número 2 aqui, que está dividindo o x. Se está dividindo, para que ele passe para o outro membro, ele tem que passar fazendo a operação inversa. Tá? Então, este 2 vai passar para o outro lado, para o outro membro, fazendo a operação inversa. E a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, fica 2 vezes 2. Esse 2 é o que passou para o outro membro. Aí eu encontro o valor de x. Tá? X é igual a 2 vezes 2 é 4. Então, x equivale a 4 centímetros. Lembrando, eu utilizei as duas propriedades. Aquela que me diz que toda reta tangente à circunferência, ela é perpendicular ao raio. E a segunda que me diz se essas duas retas, que são tangentes, partem de um único ponto P, elas são ditas congruentes, ou seja, elas são iguais. Aí eu uso a igualdade e eu consigo encontrar o valor, tá, desse valor de x, que no caso ele quer saber a medida do segmento. Bom, então, sabendo dessas propriedades, nós vamos resolver, tá, as questões. Questão 26, tá bom? A questão 26, a letra A, tá? Que está na página... Está na página 230. Vamos resolver esta questão. Questão 26, letra A, da página 230. E a questão 28, tá? Questão 28, que também está na página 230, tá bom? Desde já eu agradeço a atenção de vocês. Fique com Deus, tá? Até mais. Deus abençoe.